seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. No último vídeo, nós vimos a fidelidade de Noé em executar exatamente aquilo que Deus ordenou, mesmo tendo sido uma tarefa, assim, de certa forma absurda, né? Construir um barco daquele tamanho, juntar os animais e tudo, mas Noé executou à risca e isso foi o que garantiu a salvação, né, dele e de toda a sua família, né? Antes de começar, então já coopera com esse trabalho, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem com mais pessoas, assim o YouTube entende que isso é um conteúdo relevante e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, assim, espalhando mais essa mensagem. Também vou deixar na descrição os outros canais do Projeto B. O Projeto B também está no Spotify, na Apple Music, na Amazon Music, no Facebook. Então você pode ouvir enquanto estiver fora, ouvir no carro, enfim. Tem uma série de possibilidades. O importante é que essa mensagem atinja o maior número de pessoas possíveis. Também a Bíblia que nós usamos para produzir o conteúdo é essa Bíblia aqui, Bíblia King James, com o estudo de Holman 16:11. Vou também deixar um link na descrição, caso você queira adquirir uma, porque ela contém todas essas explicações e muito mais. Aqui nós procuramos fazer de uma forma mais sucinta possível, de uma forma resumida e simples, que possa ser assim fácil realmente de entender. A nossa ideia, nosso compromisso é de tentar, vamos falar assim, mastigar esse conteúdo para deixar assim de uma forma bem digerível para qualquer pessoa. Mas se você quiser ter uma também, tem muita coisa aqui, muito conteúdo, vai abençoar bastante sua vida. Bom, hoje nós vamos ler então o capítulo 17 de Gênesis, continuando, paramos no capítulo 7 de Gênesis. Nós paramos no versículo 10 e hoje nós vamos ler do 11 até o 24. E o versículo 11, então, continua dizendo: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês do 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Então imagina, Noé já tinha 600 anos quando começou o dilúvio, exatamente no dia que o Senhor determinou. Então vieram as águas. E a Bíblia fala que vieram, na verdade, águas de duas origens. As águas vindas dos céus, e menciona aqui que as fontes do grande abismo foram rompidas. Não existe assim uma explicação exata com relação a isso. Mas entende-se, os estudiosos sugerem o seguinte, que isso, além de caírem chuvas, as águas subterrâneas, porque se você não sabe, como diz, a Terra ela tem muita água em reservatórios. É só você imaginar que a gente fura um poço e ali tem água. Então essas águas sugere-se também que elas brotaram. Talvez igual um poço artesiano, com muita pressão, saíram ou simplesmente afloraram. Então seriam essa outra origem de águas também. O fato é que as águas então dominaram sobre a terra. E dessas duas fontes então, de chuvas, e as águas subterrâneas também, como se sugere, também afloraram. Então vinham águas dessas duas fontes. E continua o versículo 12 então. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites, exatamente como Deus havia dito. Versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda espécie, e entraram para Noé na arca, de 2 em 2 de toda a carne em que há sopro de vida. Então todo ser vivo entrou na arca, de 2 em 2, um casal, assim como Deus determinara. Deus enviou a Noé, Noé não precisou sair caçando esses animais. Então no mesmo dia em que Noé completou a lotação da arca, no 7º dia, igual Deus tinha falado, ele e toda essa sua família também entraram na arca.
E continua o versículo 16. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor o fechou dentro. Essa expressão, o Senhor o fechou dentro, não existe outro detalhe na Bíblia também expressando exatamente como foi que Deus fez isso. Se foi de uma forma sobrenatural ou se foi fisicamente, enfim. O fato é que foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca, né? E isso tem uma simbologia muito interessante, mostrando assim que de Deus, né, da mão do Senhor é que vem a salvação. Deus, ao fechar Ele próprio a porta da arca, lacrando ali Noé e os animais e a família de Noé dentro da arca, Ele estava selando assim a salvação deles, de toda a família de Noé. E o versículo 17, então continua. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. As águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima as águas prevaleceram, e os montes foram cobertos. Então esses versículos relatam, né, que as águas começaram a aumentar muito, e a arca então começou a flutuar e a vagar sobre a terra. Aquele monte de água, estava tudo inundado, a água, um barco, ficou ali à deriva. E os montes, as montanhas e toda a parte elevada da terra foi tudo coberto, né? Diz que a água subiu 15 côvados, né? Nós já vimos o que é um côvado, quanto mede, acima do monte mais alto. Então, exatamente uns 6,15 metros aproximadamente acima da montanha mais alta que havia na terra, segundo a Bíblia. Então, toda a terra foi coberta com água. E a partir do versículo 21. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado, os animais e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra e todo o homem. Todos aqueles em cujas narinas estava o sopro de vida, e tudo que estava na terra seca morreu. E foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado, e as coisas rastejantes, e as aves dos céus, e eles foram destruídos da terra. E somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. Então aqui vamos falar assim, uma esmagadora expressão da morte. Faz um contraste com a preservação e a salvação de Noé e de toda a sua família, que estavam em segurança. Então toda a vida foi varrida, tudo que era vivo foi varrido da face da terra, menos Noé e os que estavam com ele na arca. Versículo 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Aqui, embora o texto não diga de forma clara, explícita, né, esses 150 dias, eles incluem os 40 dias em que houve aquela chuva intensa e brotaram águas e a terra foi coberta. Então, 40 dias chovendo intensamente, água brotando e a terra se enchendo, e mais 110 dias. E a palavra hebraica traduzida aqui como prevaleciam, né, enfatiza, na verdade, o poder das águas, né, sobre a terra, ou seja, as águas literalmente dominaram e tiveram poder sobre a terra durante todo esse tempo. Então esse foi o texto que narra o dilúvio, né, o dilúvio global, desde a entrada de Noé na arca com os animais, o fechamento da porta pelo próprio Deus, né, selando a salvação de Noé e sua família, e o fim do domínio das águas. As águas vieram intensamente, dominaram e pararam de dominar sobre a terra. E no próximo vídeo nós vamos ver o que aconteceu a partir do momento em que as águas se acalmaram. Porém, a terra ainda estava inundada, né? O que será que aconteceu com Noé, com os animais, com a sua família que estavam ali na arca, vagando sobre toda a terra, né? Já já nós vamos continuar no próximo vídeo e eu espero vocês. Um grande abraço, fique com Deus e até lá.